Poucos ousaram alcançar as alturas do futebol como Ronaldinho, o mago das chuteiras, que muitos consideram um dos maiores virtuosos a pisar nos gramados sagrados. Este esporte, permeado por lendas, viu sem sombra de dúvidas a ascensão do épico Ronaldinho. Todos conhecem a aura lendária que o envolve, mas nem todos estão familiarizados com a saga completa deste bruxo da bola. Ronaldinho, o titã das embaixadinhas, o maestro das jogadas imprevisíveis, elevou-se a patamares celestiais no mundo do futebol. Seus dribles hipnotizantes ecoam nos corações dos aficionados, suas jogadas geniais são a matéria-prima dos sonhos de qualquer torcedor. Ronaldinho, o ícone que desafiou a gravidade com seus chutes mágicos, sua visão de jogo inigualável, é, sem dúvida, o maior feiticeiro que o futebol já testemunhou. Entre as lendas tecidas nos estádios, o nome de Ronaldinho brilha como uma estrela guia, orientando os passos dos que buscam a perfeição no jogo bonito. Sua história, um conto de talento puro e dedicação incansável, é o legado eterno de um gênio que transcendeu as fronteiras do possível no reino do futebol. Garoto prodígio, Ronaldinho nasceu em Porto Alegre, uma cidade no sul do Brasil, às 3h20 da manhã do dia 21 de março de 1980. Sua mãe, Miguelina dos Santos, era uma costureira, e seu pai, João de Assis Moreira, trabalhava em um estaleiro e jogava futebol pelo clube local Esporte Clube Cruzeiro, não confundir com o maior Cruzeiro Esporte Clube. A paixão de Ronaldinho pelo futebol começou cedo, em casa. Seu irmão, Roberto Assis, era sua maior inspiração e incentivo, sendo considerado um jogador muito promissor em Porto Alegre. Ronaldinho passava a maior parte dos dias de sua infância com uma bola nos pés. Uma das brincadeiras favoritas da família era alinhar cadeiras e driblar ao redor delas, ou passar a bola por baixo das pernas das cadeiras. Em entrevistas posteriores, Ronaldinho disse que adorava driblar, aprendendo em casa enquanto brincava entre o forno e as cadeiras, ou no jardim com seu cachorro, seu grande companheiro. Tudo corria bem para Ronaldinho até o início de 1989, quando, prestes a completar 9 anos, seu pai sofreu um ataque cardíaco em casa e faleceu. Esse acontecimento fez com que Ronaldinho buscasse ainda mais orientação em seu irmão mais velho, Roberto, que não só era seu irmão, mas também seu ídolo. Não é surpresa que Roberto também fosse um grande jogador de futebol. Ronaldinho começou sua carreira oficial aos 7 anos de idade, quando entrou para a escola de futebol para crianças no Grêmio Futebol Porto Alegrense, jogando tanto futebol de campo quanto futsal. Não demorou muito para que Ronaldinho impressionasse a todos com seu controle de bola e habilidades. Sua família começou a gravar vídeos dele jogando, e nestas gravações já era possível ver seu estilo de jogo característico, uma herança desde sua juventude no Brasil. O talento de Ronaldinho logo chamou a atenção, e aos 13 anos seu nome já estava nas notícias locais de Porto Alegre, após marcar incríveis 23 gols em um jogo pela sua equipe local. As expectativas em torno dele só cresciam, com muitos acreditando que ele se tornaria uma das maiores estrelas do futebol brasileiro. Em 1997, Ronaldinho foi selecionado para jogar no Campeonato Mundial Sub-17 no Egito, onde conduziu a equipe brasileira ao título, marcando 2 gols e sendo escolhido o terceiro melhor jogador do torneio. Seu nome começou a ser discutido por equipes europeias, como o PSV Eindhoven, que ofereceu 7 milhões pelo jovem talento. O Grêmio, no entanto, recusou a oferta, considerando cedo demais para abrir mão de seu jogador mais promissor. Após o Mundial Sub-17, Ronaldinho ganhou o apelido de Irdinho e logo se juntou à equipe principal do Grêmio. Em 1997, o Grêmio venceu a Copa do Brasil, garantindo sua vaga na Copa Libertadores de 1998, o equivalente sul-americano à Liga dos Campeões da UEFA. Ronaldinho fez sua estreia na equipe principal contra o Chivas Guadalajara do México, marcando o gol que levou o Grêmio à vitória na Copa Libertadores da América. O Vasco da Gama, que se consagrou campeão, foi eliminado nas quartas de final. Esta competição continental serviu como teste para o jovem Ronaldinho, seja como titular ou suplente. Ao final do torneio, ficou evidente que o lugar de Ronaldinho era na equipe principal.
Todos no clube sabiam que um dia ele se tornaria um grande jogador de futebol. Em 1999, o Grêmio disputou o Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol no estado do Sul do Brasil. Muitos dos principais clubes brasileiros participaram desta competição, mas para os fãs do Grêmio, derrotar seu rival de longa data, o Sport Clube Internacional, era a principal prioridade. Este campeonato acabou sendo o palco perfeito para o jovem Ronaldinho mostrar sua maturidade e crescimento como jogador, marcando 15 gols, alguns dos quais foram dos mais bonitos da história do torneio. Sua atuação excepcional ao longo do campeonato ajudou o Grêmio a chegar à final contra o Sport Clube Corinthians Paulista, um dos maiores times do Brasil na época. O jogo final foi um dos mais emocionantes da história do Campeonato Brasileiro, com Ronaldinho marcando um gol de falta espetacular, levando o Grêmio à vitória. Este foi o primeiro título do Grêmio no Campeonato Brasileiro em 15 anos, e Ronaldinho foi eleito o melhor jogador do torneio, recebendo o prêmio Bola de Ouro. Sua performance excepcional no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores chamou a atenção de clubes europeus, e em 2001, aos 21 anos de idade, Ronaldinho foi transferido para o Paris Saint-Germain, PSG, da França por 5 milhões de euros, em uma das maiores transferências da época. Este foi o primeiro passo de Ronaldinho no cenário do futebol europeu, onde ele continuaria a encantar o mundo com seu talento e habilidades extraordinárias. Por sua incrível contribuição ao futebol, Ronaldinho é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, deixando um legado duradouro no esporte. Suas habilidades técnicas, criatividade e alegria ao jogar o tornaram uma lenda do futebol brasileiro e mundial. O professor Luxemburgo que chamou o jovem Ronaldinho para se juntar à seleção para a próxima Copa América daquele ano. A 26 de junho de 1999, embora não tenha marcado nenhum gol, jogou muito bem. O Brasil venceu por 3-0. O jovem Ronaldinho esperava que o seu desempenho sólido garantisse o seu lugar na equipe brasileira durante a Copa América de 1999, mas o seu lugar na equipe estava longe de estar garantido. O que ajudou o bruxinho jovem a entrar na equipe nacional? Durante o jogo final do Campeonato de São Paulo entre o Corinthians e o Palmeiras, o atacante corintiano Edilson da Silva Ferreira, conhecido como Edilson Capetinha, pegou a bola no meio-campo e começou a fazer malabarismos com a bola na frente de um defensor do Palmeiras. E uma tentativa de humilhar o adversário, resultando na perda do lugar de Edilson na equipe brasileira. Aí o bruxo confirmou sua convocação. Ronaldinho foi escolhido para substituí-lo e teve sua primeira chance de jogar um torneio oficial pelo Brasil. A seleção brasileira contava com uma linha de jogadores talentosos, os principais líderes da equipe eram Rivaldo e Ronaldo, ambos artilheiros do torneio com 5 gols cada. Outros craques eram Roberto Carlos, Cafu e outros. O facto de jogar ao lado destes jogadores obrigou o jovem Ronaldinho a igualar as suas capacidades às dos outros e ele não desiludiu no primeiro jogo da Copa América contra a Venezuela, marcou um dos gols mais emblemáticos da sua carreira. A sua incrível jogada foi transmitida nas televisões de todo o mundo e, mais uma vez, atraiu a atenção dos principais clubes de futebol europeus. O Brasil viria a ganhar a Copa del Rey contra o Uruguai na final, tal como tinha feito com a equipe de Sub-17. Ronaldinho ganhou um título internacional na sua primeira oportunidade com a seleção brasileira, depois de vencer a Copa América. Ronaldinho, com 20 anos, tornou-se o melhor jogador do Brasil. O próximo desafio que Ronaldinho e seus companheiros de equipe enfrentaram na seleção nacional foi a Taça das Confederações no México. Naturalmente, o Brasil era considerado o favorito e chegou à final, mas perdeu para o país anfitrião México. Neste torneio, Ronaldinho mais uma vez demonstrou mais uma vez ser um dos jogadores mais importantes da sua seleção, foi eleito o melhor jogador e tornou-se o melhor atacante do torneio, juntamente com o centroavante mexicano Blano e o saudita Marzuca Otaibi. Naturalmente, foi convidado para jogar pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, com a esperança de que o Brasil ganhasse o único troféu que faltava na sua coleção. Apesar de ter feito uma excelente campanha, o Brasil teve um jogo difícil contra os Camarões. A equipe africana estava a ganhar por 1-0 até o último minuto, quando Ronaldinho salvou o Brasil.
No entanto, isso não foi suficiente para o Brasil, pois a equipe camaronesa conseguiu marcar o gol de ouro. Camarões acabou ganhando a medalha de ouro enquanto os jogadores brasileiros tiveram que ficar de fora do pódio. Ronaldinho disse mais tarde que a derrota em Sydney foi a maior decepção de sua carreira no final do ano 2000. Era evidente que Ronaldinho tinha ultrapassado o nível da Liga Brasileira. O bruxo teve propostas absurdas perto de 80 milhões por seu passe, mas o presidente do Grêmio conseguiu resistir à tentação e rejeitou a oferta. A procura de Ronaldinho era tão grande que José Alberto Guerreiro, presidente do clube, mandou fazer um enorme estandarte para pendurar em frente ao estádio do Grêmio, declarando que Ronaldinho não estava à venda, era demasiado valioso. A sua presença ajudou o Grêmio a obter receitas com a venda de camisas e ingressos para o ver jogar. A maioria dos observadores do futebol brasileiro especulava que quando Ronaldinho se mudasse para a Europa, Ronaldinho iria provavelmente garantir o maior negócio da história do desporto. O contrato de Ronaldinho com o Grêmio estava finalizando. Em fevereiro de 2001, a sua família, e mais especificamente o seu irmão mais velho, decidiu que era hora do bruxo se mudar. Ronaldinho tentou assinar um contrato preliminar com o gigante francês Paris Saint-Germain. Durante o ano de 2001, o jogador participou em apenas 3 jogos do Brasil, amistosos contra os Estados Unidos e México e no jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 22, em que o Brasil foi derrotado pelo Equador. O processo foi finalmente resolvido em agosto de 2001, quando a FIFA decidiu que Ronaldinho era oficialmente transferido para o Paris. O clube francês foi obrigado a pagar uma taxa de transferência de 5 milhões de euros ao clube Grêmio. O bruxo deixou o clube depois de ter disputado 141 jogos e marcado 68 golos. A saída foi uma desilusão para os adeptos do clube brasileiro, mas no fundo perceberam que Ronaldinho estava destinado à grandeza, que só poderia ser alcançado na Europa. Quando chegou a Paris, o entusiasmo à sua volta foi ainda maior, com os fãs lotando o estádio para ver a sua estreia, que terminou com um empate de 1-1. Apesar de todo o entusiasmo e das grandes expectativas, só marcou seu primeiro gol na 10ª rodada. Marcou o primeiro gol do empate e o jogo terminou em 2-2. Era apenas uma questão de tempo até se tornar um favorito dos torcedores. Jogou para o público, encantando frequentemente os torcedores parisienses com as suas habilidades. O seu bom desempenho na segunda metade da temporada 2001 e 2002 ajudou o PSG a chegar às meias finais da Taça da Liga. O treinador Luís Fernandes não partilhava do mesmo entusiasmo que os adeptos pelo jogador. Ronaldinho estava a passar demasiado tempo na vida noturna de Paris e muitas vezes deixava o jogador no banco em vez de o pôr a jogar. Apesar destes problemas, a época francesa de Ronaldinho estava a correr bem e ele esperava ser chamado a seleção brasileira estava a disputar o Campeonato do Mundo desse ano, com um novo treinador, Luiz Felipe Scolari, e lutava por um lugar nas eliminatórias sul-americanas para o torneio de futebol mais prestigiado do mundo. O brasileiro foi chamado à seleção nacional para um jogo a 14 de novembro de 2001. O Brasil derrotou a Venezuela por 3 e garantiu o seu bilhete para o Campeonato do Mundo de 2002. A Copa do Mundo de 2002 foi única, realizou-se em 2 países, Coreia e Japão. O Brasil entrou no torneio com um ataque inigualável liderado por 3R, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que dominaram o seu grupo durante a fase de grupos e venceram os 3 jogos que disputaram. Ronaldinho marcou apenas um gol, um pênalti contra a China, enquanto Rivaldo e Ronaldo marcaram 3 gols cada um, ajudando a sua seleção nacional que avançou para a fase eliminatória. No primeiro jogo da fase eliminatória, o Brasil defrontou a Bélgica e derrotou facilmente a equipe europeia. A próxima vítima seria a equipe britânica. Inglaterra saiu na frente, mas o Brasil rapidamente empatou o jogo em 1-1 e Ronaldinho fez um passe extremamente bonito para Rivaldo, que marcou um gol. Mas o destino tinha mais planos para o jovem bruxo nesse dia, pois alguns minutos mais tarde seria a sua vez de conquistar o gol contra os britânicos. Surge uma grande chance de cobrança de falta. Os jogadores brasileiros foram colocados no lado direito da baliza para lançar um ataque assim que Ronaldinho chutou a bola para a área inglesa, que fez uma curva incrível. Ronaldinho comemorou o gol como uma criança, saltando para cima e para baixo e abraçando. Alguns perguntaram se ele pretendia mesmo marcar diretamente a baliza inglesa ou se foi sorte.
Depois do jogo, Ronaldinho explicou que Cafu tinha avisado que o goleiro jogava adiantado. Por isso chutou para o gol e ficou muito contente com o gol que acabou por fazer. O gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra por 2-1. Com 7 minutos extras tudo vira pressão. Minutos depois de marcar o seu grande gol, Ronaldinho recebeu um cartão vermelho, deixando a equipe brasileira com apenas 10 jogadores em campo. Foi uma batalha difícil, mas eles conseguiram manter o placar e garantir a vitória. O cartão vermelho de Ronaldinho significava que não poderia ajudar a sua equipe nas semifinais contra a Turquia, mas não foi uma batalha difícil para o Brasil, que acabou por sair vitorioso. Regressaram para a final da Copa do Mundo contra a Alemanha e o Brasil venceu confortavelmente graças a 2 gols de Ronaldo, que acabou por ser eleito o melhor jogador do torneio e o melhor jogador do ano. Mas não dá para esquecer o enorme esforço e talento de Ronaldinho que ajudou a garantir o 5º título mundial do Brasil. Com uma legião de fãs dedicados em todo o mundo, a Copa do Mundo de 2002 foi um grande sucesso para Ronaldinho, e o imenso entusiasmo em torno dele só aumentou, embora seu colega de equipe Ronaldo fosse o maior nome do torneio do Campeonato do Mundo. Os especialistas em futebol reconheceram que Ronaldinho, então com apenas 22 anos, ainda não tinha atingido seu auge como jogador. Mas seus contínuos desentendimentos com o treinador Luís Fernandes deixaram claro que o jovem não queria permanecer no clube. Apesar das repetidas desavenças com Fernandes, Ronaldinho regressou à equipe para a temporada de 2002 a 2003 com a camisa 10. Nas suas atuações na segunda temporada com o clube, não foram tão impactantes quanto na primeira, mas Ronaldinho continuava a jogar admiravelmente pelo clube. Em 26 de outubro de 2002, marcou 2 gols na vitória do PSG por 3-1. O primeiro gol foi de um livre que passou por vários jogadores do Marselha na área de 18 metros antes de passar pelo goleiro Vrohan. Em 22 de fevereiro de 2003, Ronaldinho marcou o gol da temporada, escolhido como o melhor. Ronaldinho também mereceu elogios pelo seu desempenho na Copa da França, onde marcou os 2 gols da vitória do clube por 2-0 sobre o Bordeaux nas semifinais, que levou o PSG para a final depois de marcar seu primeiro gol aos 22 minutos. Ronaldinho fechou o jogo aos 81 minutos, ao bater com maestria a bola por cima do goleiro. Apesar de Han estar numa posição favorável para o seu desempenho, Ronaldinho foi aplaudido de pé pelos adeptos parisienses. Infelizmente para o clube, Ronaldinho e a equipe não conseguiram manter a forma que os levou à final, perdendo por 2-1 para o Al-Shehri, devido a um gol de Jean Alambun no último minuto. Apesar do desempenho de Ronaldinho, o clube terminou a temporada num decepcionante 11º lugar. Ronaldinho declarou seu desejo de deixar o clube, uma vez que o clube da capital não conseguiu qualificar-se para nenhuma competição europeia. Apesar do seu desempenho relativamente fraco no PSG em comparação com o do Grêmio, a fama de Ronaldinho continua tão grande como sempre. A seguir, 3 grandes potências do futebol europeu surgiram como os principais candidatos à sua contratação: o Manchester United, da Inglaterra, e os rivais espanhóis Barcelona e Real Madrid. Sabemos como tudo se desenrolou quando Ronaldinho entrou para a equipe. O Barcelona não estava na sua melhor forma e a transferência de Luís Figo para o Real Madrid complicou as coisas para a direção do Barcelona. O presidente na época, Joan Gasparta, estava paranoico, o que levou a muitas decisões erradas. Aumentaram significativamente os salários e as cláusulas de rescisão dos jogadores e até substituíram o treinador Ferrer por Charles Raja meio da temporada, mas essas mudanças não melhoraram significativamente o desempenho da equipe. O Barcelona mal conseguiu qualificar-se para a Liga dos Campeões, em grande parte graças ao lendário hat-trick de Ronaldo no seu último jogo contra o Valência, uma semana antes de o icônico capitão do Barcelona, Josep Guardiola, anunciar a sua saída do clube. A época seguinte não foi muito diferente, o Barcelona terminou em 4º lugar no campeonato, enquanto o Real Madrid dominou com a sua era galáctica. O Real Madrid venceu o Barcelona numa meia-final europeia e conquistou a sua 3ª Liga dos Campeões nas últimas 5 épocas, assinalando o fim de uma era para o clube. O clube, numa tentativa de reanimar o time, fez regressar Rivaldo, o melhor jogador da equipe, que deixou o clube juntamente com outros. O Barcelona adquiriu a estrela Ressell, mas este teve dificuldades em adaptar-se ao treinador e aos jogadores. Após o desperdício de fundos nos últimos 2 anos, o clube decidiu concentrar-se na base e promover os jovens jogadores. Jogadores emblemáticos do Barça, como Andrés Iniesta e Valdés, estrearam-se na equipe, mas a equipe atingiu o fundo do poço quando a gestão e a direção de Van Gaal se demitiram, depois de o Barcelona se encontrar apenas 2 pontos acima dos últimos colocados.
O treinador interino, Ramir Antiqui, conseguiu levar a equipe ao sexto lugar, garantindo um lugar nas competições europeias. Puyol passou da lateral para o centro e deu mais liberdade a Javi no meio-campo, mas os problemas de Raul Mai persistiram sob o comando do novo treinador. O argentino recusou-se a apertar a mão do treinador sérvio depois de ter sido substituído num jogo do campeonato. Após a demissão de Ron Gasparta, em fevereiro, os sócios do clube exigiram eleições imediatas e um dos candidatos era um grupo de jovens catalães liderado por Jean Laura e a sua segunda comandante Sandra Rosal. O verão de 2003 revelou-se crucial para o futebol europeu, em parte devido a Ronaldinho, que se dizia ser o principal alvo de Alex Ferguson no Manchester United. Scholes revelou mais tarde que o clube esteve muito perto de o contratar. Sir Alex Ferguson atribuiu mais tarde a perda de Ronaldinho para o Barcelona ao diretor executivo do United na época, Peter Kenyon. O antigo treinador do United afirmou que houve um problema com seu irmão, que era seu agente, mas Peter Kenyon, que era o diretor executivo na época, não conseguiu fazer o negócio. O United estava possivelmente mais perto de contratar Ronaldinho do que se apercebeu na época, pois Ronaldinho era a segunda opção do Barcelona. Ronaldinho era a segunda escolha do Barcelona, atrás de David Beckham. Johan Laporta fez campanha para contratar Beckham para o United e chegou mesmo a assinar um acordo de princípio com o clube inglês para a contratação de Beckham, mas não com o próprio jogador. O United já tinha um acordo com Beckham para se juntar ao Real Madrid, e o capitão da Inglaterra não gostou de ser usado como moeda de troca. O Barcelona acabou por contratar Ronaldinho e, como se costuma dizer, o resto é história. Na decisão de se juntar ao clube catalão, Ronaldinho seguiu os passos de jogadores brasileiros lendários como Romário, Ronaldo e Rivaldo. O Barcelona organizou um jogo amigável com o AC Milan para apresentar sua nova contratação, e várias formas foram usadas na estratégia de Laporta para tranquilizar os desiludidos jogadores do Barcelona, dizendo que Ronaldinho era um excelente reforço. Apesar de não ter conseguido o Beckham, Ronaldinho demonstrou isso nesse mesmo jogo em que o Barcelona derrotou os gigantes italianos por 2-0. Como se pode ver, o jovem Ronaldinho chegou ao clube com a missão de pôr fim a um longo período de vergonha e crise. Embora tenha tido um impacto imediato no clube, no seu primeiro ano sofreu uma lesão grave que o obrigou a falhar a maior parte da temporada da Liga Espanhola. Tudo mudou quando Ronaldinho regressou à equipe em 2004. O Barcelona teve uma época em que o jogador foi o melhor de sempre, com momentos de raro brilhantismo e belas assistências na segunda metade da temporada. Nessa época, o Barcelona teve uma notável série invicta de 17 jogos. A ausência de Ronaldinho durante a primeira metade da temporada revelou-se crucial, pois a série de 17 jogos não foi suficiente para o Barcelona terminar a temporada a 5 pontos do Valência. Mesmo sem troféus na época, o Barcelona recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA pela primeira vez na carreira de Ronaldinho. Os torcedores estavam muito otimistas em relação ao futuro, e seu otimismo era bem fundamentado. O Barcelona teve um verão extremamente bem-sucedido naquele ano, adquirindo o prodígio português Deco e a futura estrela camaronense Samuel Eto'o. Eto'o tornou-se imediatamente um favorito dos torcedores e formou uma excelente parceria com Ronaldinho. Com uma vitória convincente de 3-0 sobre o Real Madrid no El Clássico, muitos consideram este jogo o início do fim da Era Galáctica. No final da Era Galáctica, a equipe do Barcelona demonstrou consistentemente que estava entre as melhores equipes do mundo, apesar de ter perdido para o Chelsea de Mourinho na Liga dos Campeões da UEFA e de ter perdido a Taça do Rei para o Valência. O Barcelona conseguiu conquistar a La Liga, um feito que não alcançava desde 1999. O sucesso e a popularidade de Ronaldinho fizeram com que os garotos de Barcelona vestissem sua camisa, e ele foi o ponto central da equipe em 2005, contribuindo significativamente para a vitória da seleção brasileira na final da Taça das Confederações na Alemanha. Ronaldo marcou um gol na vitória do Brasil sobre a Argentina. No final de 2005, ele foi, sem surpresa, nomeado jogador do ano da FIFA mais uma vez. O auge da carreira de Ronaldinho na Catalunha foi provavelmente a temporada de 2005-2006, durante a qual Ronaldinho esteve em seu melhor momento. Ele se tornou a cara do futebol e quase todo mundo conhecia seu nome. Foi considerado a figura central do novo estilo de jogar futebol, conhecido mundialmente como o joga bonito, e sua técnica e dribles incríveis eram mostrados em todo o mundo através de vídeos. Não é de admirar que o primeiro vídeo no YouTube a atingir 1 milhão de visualizações tenha sido um anúncio da Nike com Ronaldinho. Seu nome estava na boca de todo mundo, e todos queriam jogar como ele na temporada de 2005-2006. O Barcelona conquistou a Liga e a Supertaça de forma espetacular, numa final emocionante no Santiago Bernabéu.
Ronaldinho marcou 2 gols fantásticos que garantiram a vitória do Barça por 3-1, sendo aplaudido de pé até pelos torcedores do Real Madrid. Na época, ele parecia imparável. O maior feito daquela equipe do Barcelona ainda estava por vir. Durante toda a sua existência, o Barcelona só tinha ganho a Taça UEFA uma vez. O clube enfrentou um desafio significativo na Copa da França, frente ao Arsenal e ao seu melhor jogador de sempre, Thierry Henry, que estava no auge de suas capacidades. O Barcelona venceu por 2-1 o gigante britânico e finalmente concretizou sua ambição. Ronaldinho foi considerado o principal impulsionador desta vitória, uma vez que tinha sido eleito por 2 vezes o melhor jogador do mundo e tinha conduzido o Barcelona ao topo do futebol europeu. Muitos esperavam que Ronaldinho voltasse a ser uma figura-chave na Copa do Mundo de 2006, quando o Brasil era a melhor equipe no ranking da FIFA, e não era de admirar, tendo em conta a riqueza de talento dos jogadores como Ronaldinho, Adriano, Ronaldo e Kaká, entre outros. Apesar de ter ganho confortavelmente os jogos da fase de grupos, a equipe brasileira ficou aquém das expectativas quando foi dominada pelo veterano Zinedine Zidane nas quartas de final. Esta reviravolta inesperada levou a uma divisão entre os torcedores e os meios de comunicação. Alguns culpam a falta de química entre Ronaldo e Ronaldinho, enquanto outros questionam o treinador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, pelo fraco desempenho de Ronaldo. Ronaldinho teve outra oportunidade de provar seu valor em 2008, quando foi escolhido como o jogador mais velho para liderar a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos na China. Apesar de um forte começo na fase de grupos e de uma vitória nas quartas de final sobre os Camarões, o Brasil foi derrotado pela Argentina nas semifinais, adiando seu sonho olímpico após uma temporada fenomenal em 2006. As expectativas eram altas para Ronaldinho na temporada de 2006 a 2007. Em 25 de novembro de 2006, Ronaldinho marcou o 50º gol de sua carreira na Liga contra o Villarreal, marcando o segundo gol com um espetacular pontapé de bicicleta, dominando a bola com o peito e executando uma rotação de 180 graus antes de finalizar. Depois do jogo, referiu que este último era um gol que sonhava marcar desde criança. Em dezembro, Ronaldinho marcou um gol e deu assistência para outros 2 na vitória do Barcelona sobre o Clube América do México, em Yokohama, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No jogo contra o Clube América do México, em Yokohama, no Japão, infelizmente o Barcelona foi derrotado por 1-0, mas Ronaldinho recebeu o prêmio da Bola de Bronze pelo seu desempenho. Em março de 2007, o Barcelona, atual campeão, foi eliminado da Liga dos Campeões nos oitavos de final pelo Liverpool. Ronaldinho foi obrigado a faltar a um jogo beneficente devido a uma lesão que tinha contraído mais cedo no empate do Barcelona com o Real Madrid, o 33º. Apesar de seus 15 gols na liga nessa época, a equipe perdeu o título para o Real Madrid devido a um pior registro no confronto direto, uma vez que ambas as equipes. A temporada seguinte não foi tão bem sucedida para Ronaldinho como a anterior. Em 3 de fevereiro de 2008, Ronaldinho disputou o 200º jogo da sua carreira pelo Barcelona, num jogo da Liga contra o Osasuna. A época de 2008 foi marcada por lesões, e uma ruptura muscular na perna direita pôs fim prematuramente à sua temporada em 3 de abril. A falta de dedicação aos treinos afetou sua condição física. Em 19 de maio de 2008, o presidente do clube, Jean Laya, declarou que Ronaldinho precisava de um novo desafio e sugeriu que ele precisava de um novo clube. Depois de ter ficado claro que Ronaldinho iria deixar o Barcelona, o Manchester City tentou contratá-lo com uma proposta atraente de 25,5 milhões de libras. No entanto, Ronaldinho optou por jogar na Itália com Kaká e outras estrelas do Milan. Ronaldinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan no derby contra o Inter de Milão, em 28 de setembro. Seu primeiro bis foi marcado na vitória por 3-0 em 19 de outubro, contra o Soar, marcando o gol da vitória aos 93 minutos contra o Braga, na fase de grupos da Copa UEFA. Em 6 de novembro, Ronaldinho terminou a temporada de 2008 a 2009 no Milan com 10 gols e 32 jogos em todas as competições. Apesar do bom início de temporada, os problemas físicos e o estilo de vida noturno levaram-no a ser criticado por Carlo Ancelotti, seu treinador no Milan. Carlo Ancelotti afirmou que o declínio de Ronaldinho não me surpreendeu, mas seu talento nunca foi posto em causa. Sua segunda temporada no Milan não começou da melhor forma, mas rapidamente Ronaldinho foi, sem dúvida, o melhor jogador do Milan na temporada. O recém-nomeado treinador Leonardo mudou o seu papel de meio ofensivo para o lado esquerdo do meio-campo, numa formação ofensiva 4-3-3. Em 10 de janeiro de 2010, Ronaldinho marcou 2 gols contra a Juventus num jogo fora de casa, selando uma vitória de 3-0 para o Milan.
No jogo seguinte, contra o Siena, em 17 de janeiro, Ronaldinho marcou seu primeiro hat-trick pelo Milan, convertendo um pênalti, marcando um gol de cabeça após um escanteio, e terminando com um chute no canto superior direito a 20 metros de distância. Em 16 de fevereiro, Ronaldinho jogou contra o Manchester United na Liga dos Campeões e marcou um gol. O Milan acabou por perder por 3-2, mas Ronaldinho terminou a temporada como o líder de assistências da Série A. Ronaldinho terminou a temporada como líder de assistências da Série A. Ele perdeu 3 pênaltis na temporada doméstica, no entanto, nesse ano ele foi convocado pela seleção brasileira para participar de alguns jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2010. Apesar de esperar fazer parte da Copa do Mundo de 2010, seu nome nunca apareceu na lista final de convocados durante a primeira metade da temporada de 2010 a 2011. Ronaldinho fez parte do ataque da equipe, que contava também com as novas contratações Zlatan Ibrahimovic e Robinho. Ele passou a maior parte do tempo no banco de reservas, fazendo 16 jogos, marcando um gol e dando várias assistências. Durante este período, expressou abertamente o seu desejo de voltar a jogar no Brasil, na esperança de garantir um lugar na equipe brasileira da Copa do Mundo de 2014. Sua saga de transferência foi repleta de rumores e ligações a vários clubes, incluindo Los Angeles Galaxy, Blackburn Rovers e outros clubes brasileiros, como Corinthians e Palmeiras. Para surpresa de muitos, ele escolheu o Flamengo e voltou a vestir a camisa vermelha e preta depois de sua passagem pelo Milan. Ronaldinho marcou seu primeiro gol pelo Flamengo numa vitória por 3-2 contra o Boa Vista em 6 de fevereiro de 2011. Em 27 de fevereiro, converteu um livre na segunda parte para garantir a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Boa Vista e conquistou sua primeira de prata com a equipe na Taça Guanabara. Este sucesso valeu-lhes o título do Campeonato Carioca 2 meses depois. Em 27 de julho de 2011, Ronaldinho marcou um hat-trick na vitória do Flamengo sobre o Boa Vista, 5-4 fora de casa, contra o rival Santos, apesar de estar perdendo por 3-0 nos. O jogo é considerado um clássico para os padrões brasileiros e contou com o talento do jovem Neymar ao lado de Ronaldinho. Em 31 de maio de 2012, ele entrou com uma ação contra o Flamengo alegando falta de pagamento por 4 meses e cancelou seu contrato com o clube. Ronaldinho se mudou para o Atlético Mineiro em 4 de junho de 2012 com um contrato de 6 meses. Apenas 4 dias depois de deixar o Flamengo, ele vestiu o número 49 em referência ao ano de nascimento de sua mãe, uma vez que seu número preferido, o 10, já lhe tinha sido atribuído na temporada de 2012. Ronaldinho fez sua estreia pelo Galo em 9 de junho de 2012, jogando 90 minutos numa vitória fora de casa por 1-0 contra o Palmeiras. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube em 23 de junho de 2012 contra o Náutico, de pênalti. Ronaldinho levou o Atlético Mineiro a uma impressionante temporada de 2012, ajudando o clube a terminar em segundo lugar na Taça Brasileira 2012 e a se qualificar para a Taça Libertadores da América de 2013. Ronaldinho também ganhou o prêmio Bola de Ouro, sendo selecionado como o melhor jogador da liga após esse ano. Ronaldinho desempenhou um papel crucial no título do Atlético e na conquista do primeiro título da Taça Libertadores da América. Ronaldinho marcou 4 gols e deu 8 assistências durante a dramática campanha do Atlético, que incluiu reviravoltas consecutivas de 0-2 derrotas na primeira mão em ambas as semifinais contra o Newell's Old Boys e na final contra o Clube Olímpia do Paraguai. Ambos os empates foram decididos a favor do Atlético após penalidades. Apesar de 6 anos depois do seu auge, o desempenho de Ronaldinho valeu-lhe o prêmio de futebolista sul-americano de 2013 na Taça do Mundo de Clubes da FIFA realizada em Marrocos, em dezembro. O Atlético perdeu por 3-1 para o Raja Casablanca no conjunto de lembranças. Ronaldinho renovou o seu contrato com o Atlético em janeiro de 2014, depois de ter ganho tudo. Ronaldinho deixou o clube em julho, chegando a um acordo para rescindir o seu contrato por mútuo consentimento, tornando-se um agente livre e juntou-se ao Querétaro, no México, em 5 de setembro de 2014. No seu quarto jogo, numa derrota por 1-0 contra o Tigres UNL, onde falhou um pênalti. No entanto, no jogo seguinte, contra o Guadalajara, fez um jogo muito melhor, dando a Camilo Sanvezo a oportunidade de marcar e marcando um pênalti na vitória por 4-1. Em 30 de outubro de 2014, marcou um gol de falta contra o Atlas durante um jogo fora de casa no Estádio Jalisco. Em 18 de abril de 2015, Ronaldinho marcou 2 gols contra o América, detentor do título da Liga MX, num jogo fora de casa no Estádio Azteca, em que a sua equipe venceu por 4-0. Os espectadores, na sua maioria adeptos do América, aplaudiram Ronaldinho de pé depois dos seus gols, o que o levou às lágrimas.
Foi a segunda vez na carreira de Ronaldinho que ele foi aplaudido de pé pelos adeptos adversários. A primeira foi dos adeptos do Real Madrid, quando jogava pelo Barcelona em 2005. Após o jogo, Ronaldinho afirmou numa entrevista que é uma emoção viver isso novamente, tive uma ovação no Bernabéu e agora aqui, nunca imaginei. Isso é algo que me faz gostar ainda mais do México e me sinto em casa. Ronaldinho deixou o clube em junho de 2015, no dia 11 de junho de 2015. Ronaldinho anunciou o seu regresso ao Brasil e assinou um contrato de 18 meses com o Fluminense. No entanto, em 28 de setembro, Ronaldinho chegou a um acordo mútuo com o clube para rescindir o contrato. Ronaldinho fez 9 partidas durante sua passagem de 2 meses pelo clube, não impressionou e foi muito criticado pelos torcedores. O diretor Mário Bittencourt afirmou que Ronaldinho nos pediu uma reunião, nos disse respeitosamente que não estava conseguindo o desempenho que queria e que a situação era má para ele. Nunca falarei sobre se ele se vai ou não reformar, isso não é algo que se diga sobre um jogador do seu calibre. Ronaldinho foi sempre espetacular como jogador e como pessoa, e com isso, chegou ao fim a história de um dos futebolistas mais divertidos. Como muitos esperavam, ele possuía, sem dúvida, um dos maiores potenciais que o esporte já viu, mas devido a problemas de disciplina e entusiasmo, o seu auge não durou tanto quanto deveria ter durado. Ainda hoje é considerado como um dos melhores futebolistas que o mundo já viu. Muitos ainda o consideram um dos grandes jogadores de todos os tempos, o que demonstra o potencial que ele realmente tinha.